Lucas capítulo 1, versículo 5. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era da família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus era correta, obedecendo fielmente todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então, um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como um profeta Elias. Ele fará com pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito e conseguirá preparar o povo de Israel para a vida do Senhor." Então Zacarias perguntou ao anjo: "Mas como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também." O anjo respondeu: "Eu sou Gabriel, servo de Deus. E ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer." Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu, Zacarias não podia falar, então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando terminaram seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, Isabel, a sua esposa, ficou grávida, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela disse: "Agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos." Versículo 26. O nascimento de Jesus é anunciado. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: "Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você." Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar e, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: "Isso não é possível, pois eu sou virgem." O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá como a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa.
Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: Eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para a cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: Você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoado, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Então Maria disse: A minha alma anuncia a grandeza do Senhor, e o meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois ele lembrou de mim. Sou humilde serva. De agora em diante todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo, e ele mostra a sua bondade a todos os que o temem em todas as gerações. Deus levanta sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos dele. Derruba os seus tronos, reis poderosos, e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e todos os seus descendentes para sempre. Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. O nascimento de João Batista. Chegou o tempo de Isabel ter a criança e ela deu à luz a um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo e queriam lhe dar o nome do pai, isto é, Zacarias. Mas a sua mãe disse: Não, o nome dele vai ser João. Então disseram: Mas você não tem nenhum parente com esse nome. Aí fizeram sinais ao pai, perguntando que nome ele queria pôr no menino. Zacarias pediu uma tabinha de escrever e escreveu: O nome dele é João. E todos ficaram muito admirados. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Os vizinhos ficaram com muito medo e as notícias dessas coisas se espalharam por toda a região montanhosa de Judá. Todos os que ouviam essas coisas pensavam nela e perguntavam: O que será que esse menino vai ser? Pois de fato, o poder do Salvador está com ele. Capítulo 2: O nascimento de Jesus. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deveriam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso José foi de Nazaré, na Galiléia, para a região da Judéia, uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz a seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então o anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: Não tenham medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Essa será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com um anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas do céu, e a paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem.
Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram um menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de nascer. Jesus é apresentado no templo e aqui diz que quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para a Galiléia para a casa deles na cidade de Nazaré. O menino crescia e ficava forte. Tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. E aqui fala também no versículo 52, esse último aqui, conforme crescia Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais deles. Então Jesus crescia, ficava forte, crescia em sabedoria e em estatura. Amém.